Bom dia, alunos dos sétimos anos, tudo jóia? Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre a filosofia oriental, que nós já passamos ali a diferença entre Oriente e Ocidente, né, como que a disciplina oriental, como que a questão da disciplina é vista no Ocidente, como que a nossa noção de liberdade no Ocidente influencia muito as nossas atitudes enquanto indivíduo, enquanto coletivo, enquanto sociedade. Como que essa visão de liberdade no Oriente ela é vista a partir da perspectiva de todo, de coletivo, né? Nós vimos como que as tradições culturais, como que as tradições alimentares, pedagógicas, ou seja, educacionais, influenciam os dois lados do mundo. Depois nós vimos como que o pensamento de Siddhartha Gautama vai influenciar fortemente o mundo oriental, e de certa maneira também ele vai influenciar o Ocidente, porque nós vimos que com os avanços tecnológicos dos meios de transportes, aquela barreira geográfica que existia entre Oriente e Ocidente por milhares de anos, ela rompeu, ela deixou de existir. Então as culturas se misturaram muito rápido, né? Não só a cultura, também os vírus hoje, as doenças se misturam muito rápido em torno do mundo, devido a essa velocidade que nós temos hoje de se locomover de um ponto a outro do globo. Né? Isso nunca a humanidade havia enfrentado, nunca tinha, como se diz, experienciado isso. Ir de um ponto ao outro do globo tão rápido, teve vantagens, nós estamos vendo também que tem as desvantagens, né? Nem tudo é só bom, né? Nem tudo é só bom. Então nós vimos como que o pensamento de Siddhartha vai influenciar mais fortemente o Oriente, é claro, que é lá que ele surge, é lá que ele vai frutificar por milhares de anos até chegar no Ocidente, né? Então digamos que o Ocidente meio que ele ocidentalizou o pensamento oriental. Eles pegam os valores orientais e tentam colocar dentro da perspectiva do Ocidente. Né, de Siddhartha, talvez o budismo seja um dos pensamentos orientais que mais influencia o Ocidente. Até porque o budismo é ligado muito à questão do intelecto, da inteligência. É um tipo de pensamento que pega bem, né? Pega bem. Eu sou budista, as pessoas já olham para você com certa olha, nossa, ele deve ter uma mente, é um cara equilibrado e tal. Tem todo esse misticismo em torno do pensamento de Siddhartha e de quem o segue. Né? Depois nós vimos um outro que se contrapõe a ele, né? Que foi o Lao Tse. Lao Tse ele vai se contrapor, não é que eles vão se enfrentar, um dia sentaram numa praça e foram debater, até porque eles são distantes do ponto de vista histórico, mas as ideias elas são atemporais. Quando a ideia é boa, ela não morre com o passar do tempo. Quando a ideia é ruim, rapidamente ela é esquecida, rapidamente ela é apagada, ela só vira um fato histórico. Ela não continua alimentando pensamentos, não continua alimentando comportamentos. E hoje nós vamos mexer nessa semana, de 20 a 24, com o que eu acho de mais importante que tem no pensamento oriental, e talvez o que tem de mais difícil, né? Que é a ideia de totalidade. Então, vamos mexer nessa semana com isso é importantíssimo pra gente, sabe por quê? O Ocidente ele foi influenciado por um homem chamado Descartes, na modernidade, René Descartes. Vocês vão estudar isso em matemática, uma coisa chamada plano cartesiano. Quando vocês estudam, por exemplo, em geografia, a localização de pontos no globo, né, as coordenadas, aquilo ali é um plano cartesiano e que foi desenvolvido por esse filósofo chamado René Descartes, né, que vai influenciar demais. Só que o René Descartes ele vai influenciar o Ocidente da seguinte maneira: ele vai trabalhar com a divisão. Ele vai dizer que quanto mais você dividir uma coisa, mais fácil vai ficar de você entender ela. Quanto mais você compartimentar um conhecimento, mais fácil é de você entender. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Você vai a um médico que segue o princípio oriental, ele vai olhar você no todo, a doença no todo. O médico ocidental, por exemplo, você tem um médico que trata do seu ouvido, um outro que vai tratar de uma parte específica do ouvido, você tem um médico para tratar do problema do nariz, um médico para tratar do coração, outro de pulmão, outro de rim. Ou seja, dividir o homem em vários pedaços para tratar eles. Isso é um pensamento ocidental, influenciado por esse cara chamado René Descartes. Depois nós vamos confrontar ele com o pensamento dessa totalidade que influencia fortemente o Oriente. Por quê? Porque no Oriente tudo é uma questão de unicidade. Você não pode ver nada fora do todo. Isso nós até tentamos no início do século XX, aplicar no Ocidente. Uma coisa chamada holismo. O holismo, o que é o holismo? É quando você passa a ver tudo interligado. Entende? É quando você não passa a ver as coisas separadas. Por exemplo, quando se aplica na sala de aula o mapeamento, é um processo cartesiano. Porque acredita que se você colocar a pessoa em um determinado ponto específico da sala, ela vai render melhor naquele ponto.
Isso é o pensamento cartesiano. Vamos dividir ao máximo, que aí fica melhor da gente conhecer. Por outro lado, quando a gente senta na aula de filosofia em U ou em círculo, a gente vai o quê? Para a unicidade. A gente forma um único, a gente forma um todo, né? Então isso é o holismo, você vê as coisas interligadas. Então quando você escuta falar, por exemplo, em medicina holística, é uma medicina que vai te ver no todo, vai olhar você com tudo interligados. Por outro lado, quando você vê falar em medicina ocidental, bom, aí você já pode saber que vai ter um médico para cada parte do seu corpo. Já no Oriente, nós vamos discutir por que essa perspectiva de totalidade, unidade, vai ser extremamente importante para o desenvolvimento cultural, intelectual e até mesmo espiritual de um indivíduo. Não é porque a gente conhece esse símbolo da totalidade, vocês conhecem, uma coisa chamada Yin Yang, né? Que é aquele círculo, né? Que nós temos uma parte preta, outra é branca, tem aquela bolinha preta no branco, a branca no preto, e diz que o bem no mal, o mal no bem. Isso é uma explicação muito rasteira. Aquele símbolo ele quer dizer exatamente essa noção de totalidade, que é muito forte no Oriente, né? Então nós vamos tratar exatamente dessa questão de totalidade e unidade, né? Talvez a gente vai conseguir entender por que no Oriente os problemas, como nós estamos enfrentando agora, do coronavírus, ele tem uma adesão maior, uma participação maior, uma responsabilidade social maior de todos os que estão envolvidos no problema. Porque eles conseguem perceber que eles não são indivíduos no sentido isolado do todo, eles têm uma visão holística da realidade. Por outro lado, no Ocidente, parece que existe um confronto de ignorantes e de ignorância absurda, né? As pessoas acreditam que aquela ideia individualista, cartesiana, somos seres isolados, a gente consegue sim, se eu consigo, está ótimo. Essas visões egocêntricas não existem tão fortemente no Oriente. Então, por quê? Devido a essa filosofia, nós vamos trabalhar nessa semana, que é da unidade e da totalidade, né? Inclusive, nós vamos dividir em quatro, nós vamos trabalhar em quatro totalidades, esse pensamento oriental, que é a totalidade cósmica, né? E é interessante, porque eles não conseguem se ver na visão oriental. Você não é um animal racional no topo da cadeia, você é o cara, você é tudo, você pode tudo, como a gente pensa na ciência ocidental. Eles também têm a compreensão que nós estamos no topo da cadeia alimentar, mas isso não quer dizer que a gente tem o direito de se sentir deuses da natureza, como alguns filósofos do Ocidente diziam que nós devíamos dominar a natureza ao nosso bem, ao nosso prazer, para o nosso desenvolvimento. Já o Oriente dizia o contrário. Não, nós temos que nos relacionar com a natureza para desenvolvermos em parceria, em conjunto com o meio natural. Então vocês observam que essas visões de totalidades cósmicas influenciam o nosso problema ambiental, por exemplo, né? Depois nós vamos falar sobre a totalidade natural, que está ligada com essa cósmica, né? Porque a cósmica, ou seja, você faz parte de uma coisa muito maior. Então, por mais que você se sinta o cara, você não é nada. Como dizia alguém, nós estamos no beco da esquina, da favela, da nossa constelação, não é nem do universo. Porque se você for analisar sob uma perspectiva cósmica mesmo e grandiosa da quantificação matemática, nós somos invisíveis dentro do universo chamado universo. Nós não teríamos existência. Nós somos invisíveis dentro da grandeza de tudo isso, entende? É como se nós fôssemos uma espécie de um vírus. Tipo o corona, tipo o H1N1, tipo o coronavírus. Ele está aí, mas não enxerga. É o problema nós vamos nos compararmos com toda essa questão da natureza do cosmos, entendeu? Então, para o oriental, ele não se vê como sendo uma coisa grandiosa, não, ele se vê no respeito com a natureza, ele se vê no respeito com o cosmos, porque ele sabe que ele faz parte de uma totalidade. E nós pensamos diferente, a gente acha que derrubar uma árvore aqui, a gente acha que, como se diz, aterrar uma mina ali não vai interferir no cosmos. Então você olha para Vicente Pires, por exemplo. Vicente Pires era uma das regiões de Brasília que mais tinha nascentes. Por que ali quando chove é aquele caos? Porque faltou uma visão cósmica. E faltou uma visão de totalidade, de unicidade. Nós vamos discutir isso aqui também. Depois a totalidade social. A totalidade social.
Ou seja, aí você não, vamos deixar bem claro, esse pensamento oriental ele tem mais de 3.000 anos. Então não confunda a totalidade social com discursos rasteiros, com debates rasteiros sobre capitalismo e socialismo. Não vou falar sobre isso aqui. Até porque muitas das vezes quando você discute sobre isso, são argumentos extremamente rasteiros, sem embasamento teórico, sem embasamento filosófico, histórico, sociológico, nada. É só alimentado por paixões. Não. Quando ele vai falar sobre totalidade social, é que você não pode se ver fora do grupo. Você não, a tua casa, ela não vai resistir se tudo em torno dela não estiver harmonizado. Entende? Tem interessante, porque tem um pensamento oriental que é muito aplicado nas casas de gente muito rica, chamado Feng Shui, né? Que é você tentar harmonizar todo o ambiente, com móveis, com plantas, com cores, tudo harmonizado, criar uma harmonização. Então, eles aplicam esse princípio na sociedade. Então é uma totalidade social. A educação ela tem que ser boa para todos, a saúde tem que ser boa para todos, o meio de transporte tem que ser bom para todos. Ou seja, não é para uns, é para todos. Então essa perspectiva é uma totalidade que eles sabem. Não adianta o indivíduo se desenvolver de forma única, unilateral, se ele faz parte de um todo. Porque esse todo é mais forte do que ele. Entende? Então vamos ver como é que essa totalidade social vai influenciar a questão do desenvolvimento cultural, econômico, político, as liberdades no mundo no mundo oriental, como ela se confronta com o mundo ocidental. E por fim, a totalidade psíquica. Essa talvez seja um dos maiores problemas, das maiores diferenças entre Oriente e Ocidente. O lado ocidental é o lado que mais sofre com a depressão. Talvez devido a essa questão, que aí a gente deve isso ao Descartes. Corpo é uma coisa, mente é outra, espírito é outra, entende? Já fizemos esse debate, inclusive, já nos nossos estudos, né? Só que pro oriental, não, é tudo uma totalidade. Então o que acontece? A sua mente ela não é trabalhada de forma separada, entende? Não. Ela tem a ver com ela está relacionada à sua alimentação, ela está influenciada pelas suas relações sociais, ela está influenciada pelos seus hábitos culturais, pelos seus hábitos, quaisquer que sejam os seus hábitos, vai influenciar a sua questão psíquica. Então, eles não tratam a mente como sendo uma entidade separada, como a gente trata no Ocidente. Isso é sério, isso é diferente, isso muda tudo. Então, nós vamos tratar dessas 4 totalidades. Talvez seja a parte mais difícil e vai ser mais angustiante, porque vai revelar o quanto que neste ponto os ocidentais estão à frente da gente. Olha, os ocidentais não, os orientais. Enquanto nós ocidentais podemos aprender com eles. E o coronavírus, se nós tivéssemos, por exemplo, essas 4 totalidades fortes aqui no Ocidente, talvez nós já tivéssemos dado um passo à frente. Uma solução muito mais rápida. Porque às vezes as pessoas perguntam, por que o Oriente às vezes consegue contornar mais rápido? Coreia, a própria China que começou toda essa pandemia lá, outros países do Oriente conseguem manter um controle maior sobre isso. Está aí as 4 totalidades que a gente no Ocidente não aceita, né? Como existe uma frase no ocidental, no Ocidente você nunca vai ser ouvir no Oriente. Eu sou como sou e não vou mudar, e quem quiser me aceita do jeito que eu sou. Isso um oriental olha para você e fala, você tem problemas mentais, filho. Você faz parte de um todo. Como é que você vai me dizer que você é do jeito que você é e você não vai mudar? O meio que você está muda você. O meio que você está te altera. Então nós vamos discutir exatamente como que essas 4 totalidades orientais podem ser aplicadas nos nossos comportamentos e atitudes no Ocidente, para nos melhorar. Mas lembre-se, vai provocar angústias. Para o oriental, a angústia é um processo sim necessário de depuração, quando nós chamamos de crise, para chegarmos a um nível melhor. Então o nosso assunto dessa semana vai passar por essas 4 totalidades orientais. Tá certo? Então, a gente se vê na sala virtual, na nossa aula virtual essa semana, para tratar sobre essas 4 totalidades orientais. Bom dia, galera!